Luigi? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Palmeiras não recebeu nenhuma notificação. O que se sabe é que o STJD está estudando trabalhar com uma possibilidade de punição ao Luigi e ao Andreas Pereira. Para a galera que não acompanhou no detalhe isso, o Luigi chutou uma bola na comemoração do gol do Palmeiras, que estava ali naqueles potinhos que ficam na beira do campo e os gandulas colocam a bola. Ele deu uma picuda numa bola na direção da torcida do Corinthians, acertou um torcedor, inclusive em cheio. Na comemoração do gol. Isso. E o Andreas Pereira fez o que fez, e aí só não viu quem está em Marte, e a galera do De Placa, não sei se o pega em Marte, foi lá e raspou naturalmente a marca na cal. Bom, o Palmeiras entende, eu conversei com algumas pessoas ontem sobre isso, inclusive, até quando a galera do De Placa veio falar comigo, vamos falar disso? Eu falei, cara, legal trazer um pouquinho disso. Não foram denunciados, mas dentro do Palmeiras há um certo choque em relação a isso. Porque o que se entende é que, basicamente, isso era questão da arbitragem. A arbitragem tinha que olhar no momento em que as coisas estavam acontecendo ali, o André estava ali raspando a marca da cal, e punir se fosse o caso. Não é caso de levar a um tribunal uma possibilidade de um cartão amarelo que o Luigi levaria, e não é caso de levar para o tribunal uma possibilidade de cartão amarelo que o Andrés levaria se o Klaus entendesse que ele estava praticando ali o antijogo, tá? Então, o Palmeiras entende isso. Foram fatos ocorridos no campo que dependiam da arbitragem e, se de fato há a avaliação de que a arbitragem errou, quem deveria receber uma advertência ou algo do tipo seria a arbitragem. E claro que dentro da diretoria uma pessoa chegou a dizer o seguinte, né? Vão realmente punir jogadores do Palmeiras por isso, sendo que no ano passado, na final do Paulistão, bombas foram atiradas no campo da Neoquímica Arena na final do Paulistão, o jogo não transcorreu dentro do que deveria transcorrer, numa decisão que um gol poderia mudar tudo, risco de segurança aos atletas e o Corinthians levou só uma multa. Então, qual vai ser o peso dessa história? Essa é a conversa e esse é o off que eu tive conversando com algumas pessoas no Palmeiras em relação a essa notícia que, de fato, como eu disse, pode acontecer, mas ainda não se confirmou. O STJD ainda não denunciou nenhum dos jogadores, mas está estudando e essa digamos que esse é o tom que está rolando dentro de algumas pessoas ali da diretoria do Palmeiras. Ô, Fragoso, só me tira a dúvida, é o STJD ou é o TJD de São Paulo? Acho que é o STJD, pelo que eu li, STJD, pelo que eu olhei. Inclusive, o próprio Palmeiras entende, a gente conversou ali, uma das pessoas que eu aprofundei, mas falou STJD. Porque só se mudou recentemente, porque antigamente coisas relacionadas a campeonato estadual era julgado no tribunal do Estado, né? No TJD, no caso seria o TJD-SP, se subisse um recurso, subiria para o STJD, mas enfim... E seja qual for o tribunal, não notificou o procurador. Mas enfim, eu acho um absurdo, acho um casuísmo você punir o Andrés por causa disso, numa coisa que hoje não está regulamentada. Pode criar uma lei. Inclusive, dá uma pausa aí, aquele fera que tá lá, o Klaus não dá para cobrar, tá? O Klaus tá no meio de um bolo ali e tudo. Aquele fera que tá lá, ele tinha que estar vendo isso. O fera é o Bandeirinha. O Bandeirinha, ele tá certinho. Tá na linha de fundo. O quarto árbitro, inclusive, também. O quarto árbitro poderia ter visto isso. Ele não está tendo que controlar o absurdo que é qualquer marcação, né? Porque se a gente olhar, se tivesse uma câmera aberta, a gente ia ver que o quarto árbitro estava tendo que controlar a reclamação dos dois lados. Isso. O Bandeira, a reclamação dos dois lados. E isso lá, né, em relação ao quarto árbitro. O Bandeira, que está ali, ele tinha que, como não estar sendo pressionado, observar o que está acontecendo. Exatamente. Né? Ele Exatamente. Eu acho um casuísmo você punir o Andrés nessa coisa. Se você quiser usar, eu de novo, considero isso uma trapaça. Ponto. Considero isso uma trapaça. Considero, de novo, o exemplo é você querer passar graxa na luva do goleiro e ninguém viu. É o que eu penso. Mas acho que punir o Andrés agora, sem nada estar regulamentado, eu acho casuísmo. Eu acho que o Palmeiras tem razão em querer se sentir, não vou dizer perseguido, não sei se é esse o sentimento do Palmeiras, mas acho que é. Acho que você usar esse exemplo a partir de agora, sair lá, a CBF lá, chegar e soltar, a partir de agora, quem for pego,
atrapalhando o campo, qualquer coisa do campo, prejudicando o campo, vai ser expulso. Eu acho que isso é caso para expulsão, porque isso é trapaça. É o que eu penso. Daqui para frente, ok. Agora, você puniu o Andrés. Agora, eu acho casuísmo. Eu acho, até porque o Andrés, de novo, não é o primeiro a fazer isso. Não, acontece isso toda hora. Todos os pênaltis em toda hora, toda hora tem alguém igual um 2 de paus lá parado em cima da marca, justamente para ninguém fazer. Exato. Se tivessem deixado, fariam. Então, acho que punir, eu acho um casuísmo. Acho um absurdo querer punir o Andrés por causa disso. O Enzo Dias do São Paulo protegeu a marca do pênalti contra o Primavera. Mas então, capitão, aí é o ponto. O que me surpreende é isso, e eu achei, eu confesso que eu li, não vi. Parece que o Memphis deu uma entrevista agora, Mário, no jogo. Ele menciona que ele falou com o capitão dele que eles erraram, que o time deveria ter alguém protegendo a marca do pênalti, porque isso é comum. Foi o que todos os jogadores falaram, né, Rodrigo? A Ranielli, Mateuzinho, Dorival, ninguém falou do Andrés. Perfeito, Tainá. Então é uma trapaça, digamos assim, que funciona da mesma forma como a cera, que todo mundo faz para gastar tempo e tudo mais. E que a gente condena. E no fim das contas, os times vão acelerar. Mas o Corinthians deu uma vacilada no sentido de não ter ninguém protegendo. A gente vai falar do Alisson Safira do Juventude? Eu sempre... Alguém sabe quem é Alisson Safira do Juventude? A gente pode falar, porque eu vi o que é a Juventude. Então, por exemplo, a gente fala... Só pegar um exemplo, isso é um erro nosso também. O Alisson Safira fez uma atitude que alguns vão condenar, né? Inclusive o Edmundo, que eu amo de paixão, né? Eu sou autor do prefácio do livro dele, quando ele vai para cima do Rivaldo, num outro momento de fair play. E a gente fala mais do caso do Alisson, fala mais do Luigi e fala menos do Alisson Safira. Porque foi do jogo do Juventude em São José, Rio Grande do Sul. Eu só vou dar esse pequeno spoiler. Procurem saber, como diria o ET Bilu, sobre o Alisson Safira. A gente também, por conta da imprensa, a gente só fala mal, mas a gente não fala as coisas boas, que para mim é boa, e vai ter muita gente que vai falar que eu estou lacrando. Como diria a Madre Teresa, fodam-se. E que eu, se fosse treinador, não deixaria acontecer isso. Fragoso, não deixaria o meu jogador fazer isso. E o jogo acabou com porradaria no final. Fragoso, vou te Fragoso, vou te liberar, tá? Qualquer novidade, enfim, óbvio, você atualiza a gente aqui ou então nas nossas redes sociais. Beijo pra você. Bom dia por aí. Ótimo fim de programa, gente. Obrigado. E só lembrando, só acrescentando, né? Faz parte do modo do tribunal, a própria procuradoria do tribunal denunciar coisas que não foram, vamos dizer, apitadas. Coisas disciplinares que não foram apitadas do o procurador faz isso, só que às vezes não vem coisas básicas também. Eu só acho que, por isso que eu acho que essa discussão ela é muito difícil. Sim. O meu ponto é, quem tá disposto a ser menos malandro no futebol? Me parece que ninguém. E aí, a discussão é assim, o Andrés foi malandro. Ele trapaceou, ele foi malandro ali. Como é malandro o jogador que finge que tomou a cotovelada e acaba prejudicando o time adversário. Isso também é malandragem. Então, eu acho que se isso que o Andrés fez, e eu acho que é condenável e vai virar cartão vermelho, eu acho que quem finge que tomou uma cotovelada e que o cara toma o primeiro amarelo, depois o cara pode tomar o segundo amarelo e ser expulso, porque, né, o vermelho direto, o VAR vai ver e não vai acontecer. Mas o primeiro amarelo que não aconteceu, pode acontecer, acontece em vários jogos. Sim. E aí, isso é uma trapaça também. Por isso que eu tô dizendo, quem tá disposto a ser menos... Então, e aí, pelas entrevistas do Mateuzinho, do Ranielli, do Dorival, do Memphis... Ninguém está disposto a ser menos malandro. Sim. Eles querem que o futebol seja disputado com essa malandragem. Mas é porque o futebol... Porque o futebol tá chato. Não, mas é porque o futebol não é só 11 caras dentro de campo, tática e técnica. Tem 200 milhões de fatores em volta que influenciam dentro do jogo. Dentro das 4 linhas, o jogador faz o que quer. Tem juiz e bandeirinha, e quarto árbitro, e tribunal, pra punir o que acontece lá. Mas, Caio, pensa que são... Por isso que também aí fica difícil pro árbitro, né? São 4 ali contra 22 que querem passar eles pra trás. Mas tem fica difícil também, né? Aí não é muito justo. Se todos nós sairmos daqui e quisermos cometer... Se todo mundo da sociedade quiser cometer crime, não vai ter polícia. Não tem polícia pra isso. Não tem polícia que resolve. Mas assim, beleza, eu entendo os exemplos da sociedade, mas a gente tirar de dentro do campo uma parada e transformar ela em exponencial para o que acontece no mundo, não é certo também. São coisas diferentes.
São coisas diferentes. Você tá dentro de um contexto de um jogo, na vida, e trazer pro mundo é muito diferente. O jogo, como na vida, nós temos que seguir regras. Sim, tem que seguir regra, mas é diferente. É isso. Diferente eu não acho, do eu mundo. não acho que seja, não seja dá pra diferente, gente... Mas você não acha que é diferente a malandragem da conversa? Claro. E a malandragem do cavar claro, o pênalti. você tá diferente. A malandragem campo, de você falar, até o cara te dar a cotovelada. E a malandragem de você fingir uma cotovelada. Eu acho que é um erro. E a malandragem eu acho que é um erro a gente comparar o cara cavucando a marca do pênalti com um roubo ou um crime que acontece na rua. Não, mas óbvio, tá errado não, mesmo agora, jeito. essa comparação Mais é um pouco fazer menos. esse tipo de comparação. Não. Dosimetria, Eu acho que é um erro fazer isso. Eu acho que isso aí faz parte do jogo, que existem 200 fatores envolvidos fora. Assim como fazer a cera, assim como cavar o pênalti, assim como fingir a são simulação. diferentes que é condenado. Tudo isso São tem que condenáveis em diferentes níveis. Mas é dentro condenado do jogo. até ali, né, Vessi? Mas eu acho que, se por o juiz- exemplo, a se o juiz cera... não vê, Acho se o juiz que- não vê, ô VS, se o juiz não vê, segue o baile. O jogo segue. O ano passado, o Andrés Pereira foi expulso de um jogo do Campeonato Brasileiro porque ele supostamente deu uma cotovelada no rosto de um jogador que, eu não vou me lembrar qual é o time, acho que foi contra o Vitória. E ficou fora do jogo contra o Fluminense na reta final. O juiz, ele deu amarelo pro Andrés no campo e o Andrés ficou suspenso do outro jogo porque depois ele foi expulso. E o juiz não viu. E seguiu o baile. É isso. Porque o juiz está lá Tudo bem. para julgar o que acontece em campo. Tudo que acontece dentro de campo é responsabilidade do juiz. O jogador, ele pode dar um tapa na cabeça de um cara, ele pode fingir um pênalti, ele pode fazer o que ele quiser dentro de campo. O juiz está lá para coibir isso. Da mesma maneira que jogador, como o Carlos Miguel fez lá e conseguiu 5 minutos, e a cera... Desculpa, a culpa que a gente condena. Mas a culpa é da arbitragem. Tudo bem, mas que a gente Não, tem condena. coisas que O ficam no árbitro campo que e outras que Não dá pra podem botar vir toda a fora. culpa na arbitragem, Caio, o porque jogador... a arbitragem exatamente. não é Se capaz todo mundo, bem. de a resolver todos arbitragem, os a arbitragem problemas. já é ruim. Se todo mundo entrar em campo para enganar a arbitragem, É a pior arbitragem ainda. vai ser... Tudo bem, mas Muito pior. isso é um dos fatores do jogo. Isso é um dos fatores do jogo. E a gente Claro. vê pelas entrevistas dos jogadores do Corinthians. Eu vou muito na contramão do que muita gente fala, porque se estiver em campo, Vai fazer é isso. muito provável que aconteça a mesma coisa. E eu não vou ficar aqui falando o que... eu não vou ficar aqui cagando regra de uma coisa que eu não faria. Porque eu já estive em quadra, em campo, em várias outras situações, e que eu não sou nenhum santo quando eu tô jogando. Mas,